A paz do Senhor a todos os irmãos do programa Acordando com Deus, da missionária Eva Félix, que desde já quero agradecer a Deus e ela por ter concedido esse espaço, né? Ela falou que o programa seria diferente essa semana, era para cada irmão que viesse essa semana, era para contar uma bênção, e essa eu com certeza foi uma parte das bênçãos que aconteceu na minha vida. Vou deixar um versículo aqui que se encontra Salmos, capítulo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E foi exatamente o que aconteceu isso na minha vida. Eu entreguei, confiei no Senhor e ele fez grandes coisas na minha vida. Eu morava na cidade de Boca do Acre, fui visitar meus pais no Cametá, e lá perto tem uma comunidade que teria uma festa da igreja, né? Que viu uns pastores de Cuiabá. E eu não queria muito ir, mas meus pais queriam muito que eu fosse, então eu fui. E chegando lá na encerração dessa festa da igreja, Deus falou poderosamente comigo e eu pude sentir que era Ele exatamente falando através do seu profeta ali naquele momento, né? E Ele falou tudo que está acontecendo hoje na minha vida. Ele falou que eu ia vir embora, que saía de tal lugar, que era muitas coisas que aconteceram na minha vida, que aconteceu, né? E aí retornei para minha cidade, e aí foi bem difícil, porque a maioria das minhas amizades, elas não era crente, então era muito difícil eu ir para a igreja, e aí às vezes eles me ligavam, eu desligava meu telefone, final de semana eu já desligava, porque eu não queria ter contato, porque não é fácil. Para você que conheceu o mundo, para voltar sozinha, né? A minha família não morava em Boca do Acre, era só eu. Então era muito difícil, né? Mas graças a Deus tive força e pedi misericórdia de Deus. Eu falei, meu Deus, me tira daqui. E certamente, dita a missionária Eva Félix, né? Ela falou, me ligou, disse se eu queria fosse para Rio Branco, que tinha um casal lá, que estava precisando de uma pessoa para trabalhar. E eu falei, eu vou primeiro falar com a minha mãe, mais meu pai. E foi isso, resumindo, eles deixaram eu ir e eu fui para a cidade de Rio Branco. Chegando lá, eu estava morando com meu irmão e a minha cunhada, e foram pessoas que, graças a Deus, que eu fui morar um pouco tempo com eles, né? Porque eles já saíram também da cidade, então ficou só eu e minha filha lá. Mas aí Deus não deixa um filho de você desamparado. Então ficou lá minha tia e o meu tio próximo de mim, eles me mandavam mensagem, às vezes eu não queria ir para a igreja. Não, minha filha, você tem que ir. E aconselhando sempre pro bem. Às vezes eu ficava até chateada, meu Deus, a tia não para e tal. Mas era Deus fazendo aquilo por mim. E Deus sempre teve um cuidado comigo que eu acho que se não fosse as orações da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos, eu não estaria aqui contando esse testemunho para vocês. Então eu sou muito grata pelo que Deus fez na minha vida. E para resumir mais um pouco, e eu pedia muito que Deus colocasse na minha vida uma pessoa que fosse crente, que servisse ao Senhor de verdade, que era temente a Deus. E foi exatamente isso que Deus colocou na minha vida, na qual a pessoa que eu hoje estou, o Ed, que Deus colocou na minha vida, eu agradeço muito. E estou casada hoje, a gente se conheceu e namoramos, e agora já estamos casados. Deus mandou a gente para outro lugar, né? Como é as bênçãos de Deus. A gente não esperava por isso, mas enfim. Estamos aqui no município do Pará. E aí a gente veio por conta do trabalho dele, só que a gente não veio exatamente só por conta do trabalho dele, como ele usou a sua serva, né, Bianca, que a gente não vinha só por conta do emprego, e sim porque Deus tinha alguma coisa para fazer aqui, com nós também, da parte dele, né?
Então hoje a gente está aqui, estamos congregando na Assembleia de Deus também. E o pastor, né, o presidente daqui, Reginaldo, chamou nós e falou, né, que queria que a gente coordenasse o jovem. Hoje a gente é a liderança do jovem, hoje aqui. Então é isso, irmão. Se você tem fé, confia nele, no Senhor, não perca a sua fé, não perca a esperança. Se você tem um filho distante, um irmão, os pais de vocês, qualquer pessoa, amigo, não desista, continue orando, porque se não fosse as orações da minha família, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter colocado essa família na minha vida. Ele sabia que eu precisava deles na minha vida. Então eu sou muito grata a Deus e a cada um da minha família que oraram por mim, meus pais que nunca desistiram, meus irmãos e a minha tia também, mas meu tio, né? E é isso. Gratidão a Deus. Obrigada e que Deus abençoe cada um.